Muito boa noite a todos vocês, tudo bem? Uma ótima quarta-feira. Estou aqui para cumprir o combinado que eu estou devendo a vocês o último vídeo dos crimes contra a honra. Fiz um crime falando dos aspectos gerais, depois passei para os crimes em espécie. Gravei com vocês a respeito da calúnia, a respeito da difamação e hoje vou falar com vocês a respeito da injúria, que é esse último crime contra a honra que nós vamos estudar. O que é injúria? Estou com o Código Penal aberto aqui e gostaria de trazer algumas informações, algum conhecimento, algum aprendizado a vocês com relação ao crime de injúria, principalmente diferenciando de calúnia e difamação, outros crimes também contra a honra que já estudamos. Então diz assim o artigo 140 do Código Penal: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Olha, esse é o preceito primário do tipo penal, ou esse é o tipo penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O que é isso? Primeiro, quero relembrar a vocês que a injúria, ela atinge a honra subjetiva. Já fizemos essa diferenciação entre honra objetiva e honra subjetiva. Os crimes de calúnia e difamação, eles atingem a honra objetiva, é a visão que a sociedade, que a comunidade tem da pessoa, seria a reputação dela com relação às suas qualidades físicas, morais e intelectuais. A honra subjetiva é a visão que a pessoa tem de si mesma, é o sentimento que a pessoa tem sobre si. Está mais ligada com a autoestima, não depende de aprovação de terceira pessoa. Isso acontece com todos nós temos essa nossa autoestima. Tá certo que tem dias que ela tá baixa, mas temos esse sentimento a respeito das nossas próprias qualidades físicas, morais e intelectuais. É normal, em determinado momento, a gente olhar e falar: poxa, eu consegui resolver esse problema, essa situação, até que eu não sou muito burro, né? Eu acho que eu sou inteligente. Eu acho que eu sei raciocinar. Ou então você acorda naquele dia animado, se olha no espelho e diz, pensando bem: eu não sou tão feio assim, né? Olha, veja bem, olha que sorriso. Olha só que olhos bonitos eu tenho. Olha só o meu cabelo. Todos nós temos uma autoestima. E é exatamente isso que consiste, ou nisso que consiste a honra subjetiva. Essa ofensa a essa nossa autoestima, a essa visão que a gente tem dos nossos atributos físicos, morais, intelectuais. Às vezes você pensa: eu não sou bonito, mas olha, eu pago minhas contas em dia. Eu sou uma pessoa honesta, tá vendo? Atributos morais. E toda vez que alguém ofende esses atributos morais, essa visão que eu tenho de mim mesmo, a pessoa está cometendo o crime de injúria. O tipo penal fala ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O que é isso, dignidade e o decoro? Ele faz essa diferenciação. Isso é porque a honra subjetiva, ela é dividida em dignidade e decoro. Dignidade está ligada ao conjunto de atributos, de qualidades morais. E o decoro está ligado a questões, aos atributos intelectuais e atributos físicos. Então eu tenho dignidade ligada a atributos morais, às minhas qualidades morais, e o decoro ligado às minhas qualidades, aos meus atributos físicos e intelectuais. Então, ok. Então veja só. Aqui, diferentemente da difamação e da calúnia, não há atribuição de um fato, e sim a atribuição de uma qualidade negativa. Não é um fato narrado específico. Então, quando alguém vira para outra pessoa e fala: você é horrível, você é feio, isso é injúria? Sim. Não está narrando um fato específico ali, determinado. Não está narrando, né? Seria um fato falar assim: olha, no dia
15 de novembro de 1987, nasceu uma pessoa desprovida de belezas. Isso tudo para falar que a pessoa é feia, narrar um fato, não precisa disso. Basta falar feio, imputar uma qualidade negativa. Gordo, gorda, corno, mal pagador, ladrão, safado, sem vergonha, mau caráter. Isso tudo consiste em injúria. Eu estou ofendendo a honra subjetiva de outra pessoa. E tal qual a calúnia, não precisa ser verdadeiro ou falso. Tanto faz ser verdadeiro ou falso, incorrerá em crime. Não precisa ser falso. Às vezes a pessoa é feia mesmo, mas ela tem uma autoestima a se zelar. Ela tem uma visão dela mesma que eu não posso ofendê-la. Ah, mas a pessoa é gorda, corna, a pessoa é sem educação, a pessoa... E aqui eu aproveito para trazer para vocês algo muito importante. Que todos esses crimes contra a honra, eles têm que ter a intenção, o agente que está praticando a intenção de ofender. A intenção de humilhar aquela pessoa, de ofender a honra da pessoa. E aí há uma discussão e uma confusão e um problema quando nós estamos diante de shows de humor, onde a intenção não é ofender, e sim fazer uma brincadeira, fazer uma palhaçada. E aí as pessoas falam, não, nesse caso não há crime contra a honra, porque não foi ânimos injuriante, né? A intenção era brincar, ânimos jocandi, que se chama. E temos esse problema aí, mas temos que sobrepesar esses direitos e analisar o caso concreto, ver se é mesmo o caso ali de uma brincadeira, né, de uma descontração, ou se é caso de uma evidente humilhação, evidente ofensa à honra de outra pessoa. Os direitos, vocês sabem, os direitos não são absolutos. Com relação à consumação em tentativa, não quero ser repetitivo, trago exatamente o que eu disse em rápidas palavras com relação à injúria, com relação à calúnia e à difamação. Na forma verbal não é possível a tentativa, mas avanço da tecnologia, na forma escrita é possível que nós tenhamos aí a execução interrompida, e aí é possível a tentativa. Nós temos na injúria hipóteses de perdão judicial. O que é o perdão judicial? O perdão judicial, ele é uma forma que o juiz tem de aplicar uma pena diversa ou mesmo perdoar, deixar de aplicar a pena, funcionando como causa de extinção da punibilidade. Aqui no Código Penal, traz duas causas de perdão judicial, diz assim, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Veja só, vamos entender isso aqui. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Olha, vou citar aqui um exemplo para que vocês entendam melhor. Imagine que uma mulher está passando na calçada e passa em frente a uma obra, uma construção, e tem alguns trabalhadores ali. Um desses trabalhadores vira para essa moça que está passando a pé na calçada e diz: "Oi, gostosa", e dá um assovio, né? E chama: "Nossa, que linda, que gostosa que você tá". Isso é crime? Via de regra, pessoal, isso não é crime. Algumas condutas, por mais que sejam moralmente reprováveis, por mais que a gente não concorde, que seja falta de respeito, que seja falta de educação, algumas condutas por si só não constituem crimes ou crime. Esse exemplo que eu dei para vocês, se alguém vira, né? E aí o ato se resume a isso, vira e chama essa mulher que está passando lá de gostosa. Não temos crime aí. Não temos crime. E aí essa mulher, indignada com o tratamento recebido, vira para essa pessoa e fala: "Cala a boca, seu sem vergonha, safado". Veja só, o que ela fez? Ela cometeu uma injúria, porque ela não ofendeu a honra subjetiva, ela não atribuiu para
aquela pessoa uma qualidade negativa? Sem vergonha, safado? Sim. E é isso que o código vai dizer. Não, peraí, esse não é o objetivo. Então, nesses casos, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Porque ela, né, falou aquelas palavras, porque o ofendido, para quem ela falou, provocou diretamente a injúria. Provocou com aquelas palavras que eu falei para vocês aqui. Esse é o primeiro ponto do perdão judicial. Outra hipótese do perdão judicial é que no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. É o caso do revide aqui. Alguém fala, profere uma injúria contra mim, por exemplo, feio. Eu viro e falo, feio é você. A pessoa vira, você é um safado no meio de uma briga. O safado é você. Isso é o revide. Então, nesse caso também, veja só, eu fui alvo primeiro, eu fui vítima primeiro e revidei. Eu que revidei, posso receber o perdão judicial. Posso receber uma pena menor. Posso, inclusive, ser perdoado. A pena pode não ser aplicada. Ok? São esses casos de perdão judicial. Nós temos uma hipótese também de violência real, quando a injúria não é praticada mediante a forma verbal, mas sim como forma de violência, né? Ou vias de fato, como diz o código. Aqui nós estamos diante de uma agressão humilhante. É forma de injuriar alguém. Você cuspir na cara de alguém, a depender, imagina, dar um tapa no rosto, lesionar a empregada doméstica, a diarista. Sempre que houver aí uma agressão, a via de fato, como forma de humilhar alguém, sem existir a forma verbal, né? Cuspir no rosto de alguém, isso consiste em injúria chamada injúria real. Nós temos também hipótese de injúria qualificada. Muita atenção com isso aqui. Por quê? Porque anteriormente a injúria qualificada ela era mais conhecida pela chamada injúria racial, porque ela abrangia as hipóteses de injúrias, as hipóteses de ofensa com relação à religião, condição de pessoa idosa, deficiência, origem, questão racial, né, raça, mas em 2021 o STF decidiu que essa injúria racial ela era uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. Em 2023, nós tivemos uma mudança na lei do racismo e retirou-se algumas expressões dessa injúria qualificada do artigo 140 e colocou-se lá na lei do racismo. O legislador fez essa modificação e levou para lá a injúria racial, com relação à cor, etnia, precedência nacional. Ficou como injúria qualificada depois de 2023 apenas com relação à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Ok? Tivemos essa mudança legislativa, antes tivemos o entendimento do STF. E por fim, eu gostaria de falar com vocês que a injúria, ela não tem a questão da exceção da verdade, em nenhuma hipótese. Falei que lá na calúnia é possível, né? Poucas hipóteses, não se pode exercer ali o direito de provar que o que está falando é verdade. Com relação à calúnia, eu falei que a regra é que não cabe a exceção da verdade, mas a ela é possível se a ofensa for relativa ao funcionário público no exercício de suas funções. Aqui na injúria não é possível a exceção da verdade, em hipótese alguma. E outra coisa para finalizar, retratação. O que é retratação? Desdizer o que falou. Você inventou uma informação, falseou algum comentário e aí é mentira. Você vai lá e se retrata. Se você se retratar até a sentença irrecorrível, você fica isento de pena. É isso que fala o Código Penal. Esse crime, ou melhor, esse instituto da retratação é aplicável apenas ao crime de calúnia e o crime de difamação. Não é aplicável ao crime de injúria. Ok? Então, por isso, quando você vê alguns portais
de fofoca, jornalísticos, né? Nota de retratação ou retratação. Olha, nós falamos aquilo, mas vemos aqui que foi um erro, foi um equívoco, não tivemos a intenção. Estão fazendo aquilo ali porque são bonzinhos? Quase sempre não. Estão fazendo porque a lei dá a oportunidade de, retratando-se até a sentença, você não responder por aquele crime. Ok? Eram essas informações básicas que eu queria trazer para vocês, falando sobre os crimes contra a honra. Ok? Uma boa noite a vocês e até a próxima.